Olá, paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus para você que está aí me ouvindo. Paz do Senhor para você. Se essa mensagem chegou aí até você, e se essa mensagem falou com você, eu peço que envie para outras pessoas, para que também possam ouvir o que Deus quer falar. E Deus quer falar conosco, irmãos. Eu parei aqui, porque Deus colocou uma mensagem em meu coração. E quero dividir com você na data de hoje, em nome de Jesus. Muitas das vezes, por falta de conhecimento, nós padecemos. Muitas das vezes, por falta de conhecimento, nós preferimos seguir a religiosidade do nosso tempo em vez da Bíblia Sagrada. E o que Deus quer falar com você hoje? As pessoas, os religiosos acham que quando nós estamos no templo, na igreja, todo dia nós temos algo a pagar para com Deus. Que nós temos uma dívida eterna e temos que pagar ela, senão as pessoas vão se manifestar, demônios, senão as enfermidades vão vir sobre a pessoa, senão as guerras, a luta, a dificuldade que nós passamos é do inimigo, que nós vamos passar lutas e guerras. Então a religiosidade trabalha em cima disso, muitas das vezes em cima da dor, em cima da enfermidade, em cima da tua enfermidade, para lhe prender naquela igreja, naquela seita, ou naquele caminho que você escolheu para perseguir. Ó, se você sair daqui, você vai ficar enfermo. Se você não estiver aqui nessa placa de igreja, você vai morrer espiritualmente. É só essa placa aqui de igreja que tem o poder de salvar, as outras não. Só nessa placa da igreja que tem a graça, nas outras placas não tem graça. Para começarmos, falácia, religiosidade e falácias. Religiosidade e falácia. Toda igreja que se denomina que ela é a única igreja, que ela é a igreja verdadeira, eu já digo para você que está me ouvindo, é uma seita. É só essa igreja que salva, é só essa igreja que vai para o céu, é só essa igreja aqui que tem a graça. Seita. Jesus, irmãos. Jesus é a porta das nossas almas. Não é a igreja. Eu sempre tenho batido nisso, sempre tenho falado que é Jesus, não é placa. Não é homem, não é placa de igreja. É Jesus. É Jesus. Cada igreja tem seus usos e costumes. Respeito todos os usos e costumes. Porque quem está ali, dentro daquela igreja, já aceitou, já aderiu aos usos e costumes daquela igreja. Então, para aquelas igrejas que não têm usos e costumes, elas são apedrejadas. Ou aquelas igrejas que não têm usos e costumes, apedreja aquela que tem usos e costumes. Respeito todas as igrejas que têm usos e costumes. Só não aceito as falácias antibíblicas. Falar que a placa da igreja que vai te salvar, ou que somente aquela placa de igreja que salva, ou somente aquela placa de igreja que tem a graça. A graça não é o homem, e nem muito menos a placa de igreja. A graça é Cristo Jesus. Jesus Cristo é a graça. Jesus Cristo é o Salvador das nossas almas. O próprio Jesus nos disse: eu vim para que todos tenham vida e todos tenham vida. A vida que ele estava dando a todos é nele. E essa vida é a vida pós-morte, é termos uma vida aqui na terra, porque nós escolhemos o nosso caminho e termos uma vida pós-morte. Jesus é o Salvador das nossas almas e ponto final. O resto são religiosidade e falácia.
Líderes religiosos não vão te falar isso, pastores não vão te falar isso, mas eu estou falando para você. Jesus é a porta das nossas almas. Jesus que nos conduz à salvação. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida e ponto final. A Bíblia só fala de Jesus. A Bíblia nos leva a Jesus. Se começarmos a estudarmos a Bíblia, se nós ingerirmos a Bíblia, se nós espremermos a Bíblia aqui para ver o que vai sair de dentro dela, vai sair a palavra lá, Jesus Cristo, o Salvador das nossas almas. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então a nossa vida está em Cristo Jesus. A nossa vida está ligada em Cristo Jesus. As igrejas têm que estar ligadas em Cristo Jesus. O dono da igreja tem que ser Cristo Jesus. Jesus que vai vir salvar as nossas almas. A obra salvística está em Cristo Jesus. Ponto final. É simples assim, é desse jeito. E outra coisa que acontece dentro dos templos, irmãos, é todo dia você tem que estar pagando um preço. Todo dia você tem que fazer algo ali para que você venha a ter salvação da sua alma. Eu disse aqui, se a salvação da nossa alma está em Cristo Jesus, o preço já foi pago. O preço foi pago por mim e o preço foi pago por você. Nós já tem um preço pago na cruz, pagou por toda a humanidade. Só não vai aceitar aquele que não quiser. Aqueles que não aceitou a Cristo, automaticamente vai ter algo a pagar. Mas aqueles que aceitou a Cristo, aquele que tem Cristo, o preço já foi pago. E aonde está escrito? Vou estar lendo para vocês. Lá em Romanos 8. Romanos 8, a partir do 1. Façam uma meditação nesse texto, que diz assim: portanto, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque em Jesus Cristo, a lei do Espírito da vida te libertou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei, pois está enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa. E por causa do pecado, na carne, Deus o condenou ao pecado. Para que a justa exigência da lei fosse santificada em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o que vivem segundo a carne inclinam-se para os desejos da carne, mas os que vivem de acordo com o Espírito inclinam-se para o desejo do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a do Espírito é a vida e paz. Por isso, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Entretanto, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Quando aceitamos a Cristo, irmãos, quando aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador das nossas almas, e quando compreendemos que o sacrifício de morte dele nos trouxe vida, quando compreendemos que a morte dele na cruz nos trouxe salvação, quando compreendemos que todo o peso de pecado que estava sobre a nossa carne, sobre nós, foi pago por Cristo Jesus, o inimigo e nem a morte espiritual tem poder sobre mim. O inimigo e nem a morte espiritual tem poder sobre você. Se estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo.
Se fez novo, não tem demônios em você. Não tem manifestação de demônio em você. Não existe nenhum peso de pecado sobre você, porque você vive para Cristo e vive no Espírito, e você não vive mais para cá. Se vivemos no Espírito, estamos livres da morte espiritual. Se vivemos em Espírito, estamos livres da morte espiritual. Se aceitamos a Cristo como Salvador das nossas almas, ele já declarou que o preço já foi pago por mim e por você. Simples assim. É muito fácil de entender. Jesus Cristo pagou tudo. A religiosidade vai querer te cobrar algo. A religiosidade vai colocar fardo sobre fardo, peso sobre suas costas. Mas o peso de todas as coisas estava sobre as costas de Cristo Jesus. E Ele pagou tudo. Ele pagou tudo por mim e por você. A única coisa que precisamos nós fazermos é aceitarmos a Cristo, perseverarmos, termos fé e perseverarmos no caminho. Simplesmente assim. Sem peso, sem sobrepeso, sem jugo, sem sobrejugo. Se você aceitou Cristo, você não tem nenhuma dívida mais para pagar. Se você aceitou Cristo, Ele pagou tudo por mim e tudo por você. É muito fácil de entendermos, irmãos. Da forma que eu estou explicando, é muito fácil de entender. O Senhor me parou aqui, em meio ao mato, nessa estrada, para mim falar com você, para mim falar que você é especial. Talvez você está perdido, talvez você está doente espiritualmente, talvez você está perdido em meias religiões, mas você é especial para Deus. O simples fato, aceitarmos a Cristo como o único suficiente Salvador e caminharmos, perseverarmos na presença dEle, porque receberemos das mãos do Senhor a coroa da vida. Deixa eu orar por você. Deixa eu entregar aí sua vida nas mãos do Senhor. Deixa o Senhor falar contigo, continuar falando com você. Às vezes estamos presos à religiosidade. Estamos presos à mão de homens, com os usos e costumes de homens, com peso e sobrepeso, com fardo e sobrefardo colocado pelos homens. Mas o peso de tudo, o preço de tudo estava sobre a cruz, com a morte de Cristo Jesus. Senhor Deus e Pai, quero colocar essa vida, essa pessoa que está me ouvindo aí, ó Deus. Que possamos, ó Deus, realmente sermos cristãos, ó Deus. Que possamos, Deus, acharmos o Senhor, Pai, em meio a tantas coisas, ó Deus, oferecida pelo mundo no tempo de hoje. Que possamos, ó Deus, trazermos o Senhor e aceitarmos o Senhor como o único e suficiente Salvador das nossas almas. E que possamos, ó Deus, sermos merecedores da salvação das nossas almas, ó Deus. Porque queremos entender, queremos compreender que tudo está no Senhor. Tudo é do Senhor e tudo está no Senhor. E o preço já foi pago com a morte de cruz. Jesus abençoe aí, irmão, sua vida, seu dia. Jesus te abençoe em nome de Jesus. Sou eu, Pastor Leandro, deixando mais uma mensagem salvística, mensagem para a salvação da tua alma, em nome de Jesus.